Está no ar o programa Espaço Cidadão com Robson Carvalho. No ar, o nosso programa Espaço Cidadão, chegando em todo lugar onde tiver internet, pelo nosso canal no YouTube e também pelo Spotify, Robson Cidadão, chegando ainda com o nosso conteúdo ao Brasil 247 e também ao Portal 247, compartilhando também com a TVT São Paulo e retransmissoras, e ainda chegando ao portal Congresso em Foco. No programa de hoje, vamos conversar com o psicanalista Lucas Lujan. Com ele, nós vamos falar a respeito de um tema muito bacana. Será que nós podemos estabelecer alguma relação entre a política e a psicanálise? Como é que elas podem ser parceiras? Uma poderia ajudar a outra nesse mundo tão turbulento e que precisa ser tão decifrado a cada dia que passa? Seja bem-vindo, Lucas, ao nosso Espaço Cidadão. Muito obrigado, Robson. É uma alegria enorme estar aqui com você e com todos que estão nos acompanhando aqui durante a entrevista. Obrigado, Lucas. Sou um conhecedor e admirador do seu trabalho, já acompanho há um bom tempo, né? E parabéns pelo que vem desenvolvendo. Sem dúvida, ajuda muitas pessoas a refletirem, né? E a ficarem mais tranquilas diante das adversidades da vida. Muito obrigado. Lucas, eu gostaria de iniciar, né? Antes de falarmos sobre de que maneira, por exemplo, podemos pensar em algumas parcerias entre a psicanálise e a política, que você falasse um pouquinho sobre o que é psicanálise e diferença ou semelhança com a própria psicologia. A psicanálise é um método clínico desenvolvido por Freud no início do século XX, que tem como pressuposto a existência do inconsciente, que seria mais ou menos um espaço do nosso psiquismo onde estão os nossos desejos, as nossas pulsões, e que esse lugar fica fora da nossa consciência. A gente não tem acesso consciente a esse espaço, senão por meio da escuta. A gente pode escutar as demandas inconscientes, por meio de uma clínica da escuta. Então, a psicanálise é esse método de escutar o inconsciente para que se alivie no sujeito tensões psicológicas, tensões de natureza desconhecida, mas que pode ser conhecida por meio da fala. Então, a psicanálise é, é uma clínica da escuta, basicamente da escuta do inconsciente. E as relações com a psicologia são muito poucas, na verdade. A psicologia parte de outro pressuposto, de outro lastro teórico, mas, por exemplo, não tem o inconsciente como matéria-prima. Então, existe essa grande diferença entre psicanálise e psicologia, porque a psicanálise precisa do inconsciente como pressuposto. A psicologia não. A psicologia vai por outros lugares. Então, são poucos os pontos de conexão, apesar de parecer que é quase tudo a mesma coisa, mas na verdade não. São poucos os Existem pontos. muitos psicólogos, por exemplo, com formação em psicanálise, né? Psicólogos psicanalistas, né? Existem. É comum até que os psicólogos, depois de graduados, procurem uma formação em psicanálise para conhecer a psicanálise, se aprofundar. Na graduação de psicologia, se estuda Freud, porque ele é muito relevante para o século XX, mas também como se estuda Freud na filosofia. Então, a contribuição do Freud é importante para o século XX, para as ciências humanas. Portanto, estudarão Freud. Mas para o aprofundamento da psicanálise, o psicólogo, se tiver desejo, vai precisar fazer uma formação, porque a psicologia não forma psicanalistas. Então precisa de uma dedicação, se debruçar sobre o tema para poder conhecer mais da teoria psicanalítica. E finalizando essa parte, a psicanálise ela trabalha com o inconsciente, ou seja, tenta buscar do ser humano aquilo que estaria oculto, de certa forma, né, que muitas vezes não consegue vir à tona, ou ele não consegue perceber, mas está de alguma maneira influenciando ou moldando o seu comportamento. Está de sobremaneira, né? Acho que esse é o grande ponto do Freud. A gente vinha ali na esteira do iluminismo,
numa confiança profunda na razão. E o Freud é um dos pensadores da dúvida, que coloca esse edifício iluminista assim, meio que sob desconfiança. Olha, não é bem isso. Então, muito do nosso comportamento não pode ser racionalizado, não tem esse pressuposto de que estamos no controle de um certo esclarecimento intelectual. Tem outras dimensões do nosso psiquismo muito determinantes do nosso comportamento que estão fora da nossa compreensão racional e que precisam, portanto, desse método analítico, psicanalítico da escuta para serem desvelados, para serem assim descobertos. Perfeito. E agora, falando com o psicanalista Lucas Luzano, nosso Espaço Cidadão, vamos ao tema principal dessa nossa entrevista, que é tentar encontrarmos alguns pontos de conexão e refletirmos sobre de que maneira a psicanálise pode ajudar na política. Olha, esse é um tema na psicanálise contemporânea bastante atual, relevante. Tem muitos trabalhos sobre isso. Eu acho que o Vladimir Safatli e o Christian Dunker são os expoentes de um pensamento político, produzem muita coisa na área da política e do neoliberalismo. Então, a psicanálise é muito ativa, reflete, produz e trabalha o pensamento político. De maneira mais assim rápida, eu poderia dizer que a psicanálise pode contribuir para aquilo que seria da responsabilidade do indivíduo. A psicanálise tem uma aposta muito grande, faz uma aposta muito grande no sujeito, né? No indivíduo, naquele que responde pelos teus atos como alguém que se responsabiliza pela própria vida. Como isso está ligado à política? A psicanálise poderia contribuir para que o sujeito não se colocasse assim como alguém dependendo de outro para que resolva os próprios problemas. Afastaria o sujeito de uma política paternalista, de uma política populista que promete soluções sei lá, vai para esse lugar do pai, né? É o provedor, esse político que provê, que entrega coisa meio de mão beijada, que se responsabiliza por todos como um grande patriarca. Eu acho que a psicanálise, Clientelista, inclusive, né? clientelista, exato. Então, acho que a psicanálise poderia, assim, ser colocada como uma teoria para contribuição desse sujeito que não precisa que alguém responda pela minha própria vida. Eu respondo pela minha própria vida. Não preciso de alguém cuidando, eu enquanto adulto, claro. Não preciso de alguém cuidando da minha vida, provendo ou me prometendo coisas para que eu me sinta assim amado e assistido e possa ser facilmente manipulado, sabe? Eu acho que a psicanálise tem uma coisa aí. Conecta-se com o pensamento, a essência do pensamento do Paulo Freire, né? Uhum. Da questão da emancipação do indivíduo, dele ser responsável, de certo modo, né, dele criar as condições, através do estudo, da sua própria mudança, da sua emancipação, mas não uma mudança pensando apenas em si, mas em enxergar-se como um agente transformador dessa sociedade que talvez o tenha colocado numa situação incômoda, mas que ele pode ter a percepção de que é capaz de mudar. Exato. Eu acho que o pensamento freiriano, do Paulo Freire, freiriano pode ser o Gilberto Freire, né? Mas o pensamento do Paulo Freire, ele vai muito ao encontro da psicanálise no sentido da construção do sujeito, né? Quem é esse eu, né? O que sou eu? Para a psicanálise, não existe esse eu pronto, um eu que é dado, que é determinado, que é acabado. Esse eu é um processo de invenção contínua. Nós continuamos nos inventando. Esse eu é um processo em constante transformação, produção e invenção. E o Paulo Freire vai pegar alguma coisa dessa ideia, porque ele também aposta nisso, pelo lado da pedagogia, de que nós não somos, nós estamos sendo, né? Não somos algo finalizado, acabado. Estamos nos transformando, estamos no mundo
Estamos nos em processo. fazendo um processo. E aí ele traz uma coisa muito bonita que acho que tem a ver com o que você falou, que é eu, enquanto sujeito no mundo em transformação, não sou apenas um observador do que ocorre, eu também sou sujeito, sou igualmente sujeito do que Um ocorre. agente, né? Eu sou agente. Então, na medida em que eu estou sendo também no mundo, que também está sendo, que ainda não é. O mundo, a realidade, não é algo dado, pronto e determinado. Assim como eu tenho processos de transformação, o mundo também tem processos de transformação. E cabe a mim responder por mim enquanto sujeito e também por mim enquanto cidadão na construção disso que gostaria que fosse o mundo. Porque eu participo dessa construção também. Ô, Lucas, há uma pergunta que não somente os adolescentes e jovens que estão prestando o Enem pela primeira vez ou mais de uma vez pensam, mas que muitas vezes persegue muitos adultos durante boa parte da vida, se não a vida toda. Qual seria, eu vou usar essa palavra, a minha vocação, né? Que tipo de profissão poderia escolher? Algumas pessoas às vezes pensam, vou escolher tal profissão porque dá mais dinheiro, porque é mais vista, tem mais status. Mas outros pensam, independente do que seja, eu vou escolher algo a partir de um propósito, mas que seja uma forma de eu prestar um serviço ao outro que está nessa sociedade junto comigo, mas que também me satisfaça enquanto ser humano, enquanto indivíduo, enquanto cidadão. Eu gostaria de uma reflexão sua a respeito disso. Eu acho que a escolha profissional de carreira, ela está num lugar de uma certa economia de escolhas. O que significa isso? Nós não podemos tudo. Nós temos o desejo, o Contardo Galigares falava isso de maneira brilhante, né? Ele falava assim, a grande contribuição da psicanálise é esta. O desejo implica perdas. Então, a gente o tempo todo quer algo, a gente quer alguma coisa da ordem do desejo, mas que ao escolher algo, perderemos outras coisas. Então, não podemos fazer todas as carreiras, não podemos atender a todas as nossas vocações. Eu não acho que nós temos apenas uma vocação, que nós temos apenas uma carreira possível, mas é preciso fazer escolhas porque não teremos todas. Aí, a escolha, né, o que ficar recortado ali para que eu escolha, vai muito do sujeito em relação ao que deseja para si. Então, há pessoas que estão assim, sob um paradigma, sei lá, do capitalismo, do enriquecimento, de achar que o sucesso está ligado ao quanto dinheiro eu sou capaz de acumular e de ganhar, e que é isso que me torna alguém bem-sucedido. Há outros que estão sob outro paradigma, que é como você trouxe. Talvez a ideia de servir a minha comunidade, de ter um propósito para a minha vida que se encontre com outras pessoas, onde eu me sinta assim mais irmanado ou espiritualmente elevado, é isso que para mim é sucesso. Essa vocação me seria bem-sucedida. Aqui eu não acho que há o certo e o errado. Aqui eu acho que há o desejo. Cada sujeito vai apostar naquilo que deseja e tem condição de bancar. A mim parece que os os paradigmas importam, sabe? Assim, pensando um pouco como sociedade, que tipo de educação, que tipo de oportunidade, que tipo de esclarecimento e de conhecimento oferecemos enquanto comunidade, enquanto sociedade, para aqueles que têm que fazer escolhas. Se eu ensino que a riqueza é o sucesso de uma vida profissional, O sinônimo de claramente, ser bem-sucedido, né? exato, claramente, esse paradigma vai determinar muitas escolhas, não todas, porque nada é absoluto, mas vai determinar muitas escolhas. Agora, se eu estou numa sociedade que educa para a colaboração, a contribuição, para a divisão, né? Não é o acúmulo, é o repartir, é o servir, é fazer as coisas com mais propósito, com mais intenção. É mais provável que as gerações que precisam fazer escolhas profissionais se sintam inclinadas a escolher profissões que sigam nessa direção. Não serão todos que escolherão, mas porque nada é absoluto para esse lado também. Mas eu acho que está muito no lugar do desejo
mas nós, enquanto sociedade, refletirmos que tipo de paradigma estamos abraçando, estamos querendo para vocacionar as escolhas profissionais dessas gerações que estão vindo. E dentre essas escolhas, Lucas, é, pode haver a escolha por uma participação política mais efetiva, partidária ou não, porque político todos somos, ao tempo inteiro estamos fazendo política, muitas vezes sem ter a consciência disso. Mas eu gostaria de te ouvir sobre o seguinte, né? Há de fato algumas pessoas que se interessam pela política e entram, tentam até se candidatar, fazer a sua parte, dar contribuição, uns com uma intenção mais voltada para o coletivo, outras com intenção voltada mais para interesses particulares, particularistas, mas é um fato que algumas pessoas acabam, de certo modo, participando da política, enquanto há uma grande parte da população que vive o que nós chamamos de apatia, ou não tem desejo ou vontade de participar, ou porque não foi educado, não tomou conhecimento, ou porque prefere ser um médico ou, digamos, um pastor da igreja, ou seguir um outro caminho, mas aqueles ainda no meio dessa apatia que, pelo contrário, desenvolvem uma raiva da política, acham que todos são iguais, né? E me parece que é o que acaba menos colaborando e talvez até sendo mais vítima do que os outros decidem no campo da política partidária em situações como essa. Então, como é que você vê essa situação, Lucas? Bom, somos um animal político, né? De acordo com Aristóteles. Sabemos disso há muito tempo. Estamos na polis, né? A sociedade ocidental se desenvolve a partir de uma polis, que é a política como conhecemos sem ser partidária. Então, num sentido profundo da política, somos todos políticos. Se estamos numa comunidade que tem regras, que tem leis, o que a gente chama de processo civilizatório, estamos todos participando de uma política. Se ela vai ser partidária ou não, cada um escolhe. Mas o simples fato disso que eu acabei de dizer não ser de conhecimento popular demonstra que há um projeto político de desinformação, de deseducação para a alienação de sujeitos, né? Então, nós não temos uma educação que esclarece, que autonomiza e que empodera o sujeito para sua participação política na sociedade. Então desestimula, né? Assim, não é culpa de ninguém da sociedade civil, não é culpa do cidadão. É um projeto de poder político que não colabora para a educação política. Eu não Então, posso gostar daquilo que eu não conheço, ou mesmo exato, detestar, né, com exato, propriedade. exato. Então é estranho precisar explicar que somos um animal político, porque o Aristóteles falou isso há milhares, milênios, né? Assim, é muito estranho ter que repetir coisas assim que deveriam ser de senso comum, que deveriam estar claras para todo mundo. Mas, enfim, então, eu acho que tem um projeto político que deseduca de propósito para que esse cidadão seja mais facilmente manipulável, que ele seja mais facilmente alienável e que, portanto, eu possa impor uma política populista, voltando ao começo da conversa, paternalista, onde esse sujeito fica assim subjugado pelo poder paterno de tomar decisões e ele a respeita como alguém que deve obediência a uma hierarquia, né? E não como participante igual participante da política. Então, eu acho que a falta de conhecimento a esse respeito gera um desinteresse porque a pessoa não sabe bem a importância que tem dentro da polis, dentro da política, ela não entende que ela é participante disso. Então gera um desinteresse, Afasta essa pessoa da política. afasta essa pessoa da política e também tem um projeto aí jamais assim de um fascismo ou de um neofascismo de descredibilizar a política a qualquer custo
para que um projeto de poder autoritário se imponha, se coloque e subjugue os demais. Que eu acho que isso está acontecendo com alguma taxa de sucesso nesse momento em todo o mundo. Exato, em várias Projetos partes do assim, mundo. projetos claramente autoritários, de um neofascismo autoritário, que descredibilizam, desacreditam a política e manipulam os cidadãos das polis, para que eles fiquem assim com ódio da política e possam mais facilmente ser dominados por esse discurso. E aqui Por tem um todo um, Messias, por um Salvador da pátria, né? exato, e tem todo um discurso, é toda uma narrativa construída e tal. Então, tudo passa no final por uma disputa narrativa. E se tivéssemos uma educação mais emancipadora, mais libertadora, para usar o Paulo Freire, seria mais difícil de simplesmente alienar uma pessoa da sua participação política, de estar na polis, de ser o cidadão da polis. E acho que aqui, para fazer uma amarrar a questão com a psicanálise, eu acho que a psicanálise também poderia contribuir aqui, e acho que, de alguma forma, tem contribuído, produzido bastante, para que haja um discurso também na psicanálise antifascista, anti-autoritarismo. Há muitos trabalhos sendo escritos e publicados que criticam essa ascensão, assim, ultra direitista, desse ultraconservadorismo, separatista, alertando os psicanalistas para que também observem o que está acontecendo na política, porque isso afeta a clínica, isso afeta a escuta, isso afeta, porque estamos na polis, inclusive nós, psicanalistas. Então, Exato. a psicanálise tem contribuído para isso. E é muito importante o que você falou, Lucas, porque esses discursos que são disseminados na sociedade, né, principalmente e especialmente hoje, através de empresas privadas de comunicação estrangeira, que são as plataformas de redes e mídias digitais, que não são neutras e hoje mais do que nunca está claro, apesar de tantos anos que nós vemos tentando alertar sobre isso, e chega na palma da mão das pessoas, forma consciência, interfere no debate público e muitos desaguam no consultório. E a pessoa realmente pode pensar, mas o que é que tem a ver a psicanálise, a própria psicologia com a política? Tudo tem a ver, absolutamente, porque você, como indivíduo, como cidadão, se você se apropria de certos pensamentos, né, isso vai te gerar palavras, vai te gerar comportamento, ação, mas como você não vive isolado na sociedade, isso interfere na sociedade como um todo, né? E nada mais importante de exemplificar como esses casos de nazismo, de fascismo, que estão voltando com uma força muito grande, chegando através da internet, por esses veículos de comunicação, que lamentavelmente, né, estão prestando um grande desserviço à humanidade e à civilização. É. Você começou falando uma coisa super importante que tem a ver com alienação. Acreditar que uma empresa é imparcial é de uma alienação, não é uma ingenuidade. Isso é uma alienação, isso é um projeto político. Porque a empresa tem um lado, toda empresa tem um lado, o lado do lucro. Ela participa da sociedade como uma entidade privada para o lucro. Então, achar que uma empresa é imparcial demonstra a alienação em que estamos. E sim, acho que eu concordo plenamente com o que você colocou. E eu escutei esses dias alguém falando de um próximo paradigma econômico que seria um tecnofeudalismo, que o capitalismo seria superado por esse tecnofeudalismo, que basicamente a ideia é as big techs são esses senhores Senhores feudais, feudais, né, isso. que têm pequenos feudos que distribuem ali parte de seu império para que seja administrado por outros, é, enfim, essa reprodução de um reinado, há um reinado dessas grandes techs, e elas fazem pequenos feudos que dependem dela, porque esse é o espaço delas, né? Então, e gostei da teoria, porque eu acho que faz muito sentido. E é do interesse
para que você tenha um totalitarismo, alguma coisa assim absolutista, como um reinado, para usar a metáfora fazer uma analogia com o feudalismo, é do interesse desses poderosos que a política fique desacreditada, passemos por uma plataforma autoritária onde poucos governam todos, né? Tem todo um mecanismo político projetado que não é acidental. Então, não é por acidente que se autoriza certos discursos fascistas, certos discursos nazistas, certos discursos homofóbicos, certos discursos racistas, certos discursos xenófobos, que o método de checagem de fake news sejam derrubados. Nada disso é por acaso, nada disso é um É um acidente. projeto. É um projeto, nada disso é imparcial. Não, estamos abrindo porque queremos ser uma comunidade aberta e imparcial. Uma pessoa para acreditar nisso, ela já está alienada, ela já foi alienada da sua própria condição de cidadão da polis. É isso que a gente, de alguma forma, precisa perceber e divulgar, para que isso ganhe, assim, uma projeção de educação mesmo, educar para libertar, sabe? Eu acho que. Mas o desafio é enorme, né, Robson? Isso tudo que a gente está conversando aqui no discurso é legal pra caramba. Mas o Sem desafio é dúvida. enorme, é muito Na grande. prática, é. E o risco, inclusive, de nós chegarmos ao fim, né, um desgaste cada vez maior da democracia desse regime que, em que pese todos os seus defeitos, ainda é o que tem permitido, de certo modo, a participação de algumas pessoas, mas caminharmos cada vez mais para o que se chama de plutocracia, né? Um governo de bilionários. Nem vou falar a palavra ricos, mas de bilionários, né? Como que ficou bem plasmado naquela fotografia da posse de Donald Trump nesses bilionários das big techs, dessas empresas privadas de comunicação, né? Como você, se você pensar no caso do Brasil, você tem os donos de Globo, SBT, Record, desses veículos de comunicação. Lá fora nós temos outros com abrangência internacional, né? Atropelando as leis de todos os países, né? Como se fossem um grande Estado-nação que se sobrepõe aos demais. E aí eu queria te ouvir, Lucas, sobre uma outra coisa, que é o seguinte: um artigo que você escreveu que fala sobre Gustavo Lima e você. Aí eu pergunto, isso tem a ver com o que é que isso tem a ver com a sociedade e com esse diálogo que nós estamos tendo aqui no nosso programa Espaço Cidadão? Eu escrevi esse texto há muitos anos, mais de 10 anos. Então, eu tenho uma pequena lembrança dele e eu vou tentar trazer o que eu estava trabalhando lá, porque tem relação com o que a gente está conversando. Nada contra o Gustavo Lima, pessoa. Eu usei o nome dele de propósito para chamar atenção para a leitura do texto, né? Por quê? Porque às vezes a arte sai do seu papel de arte e vira alguma coisa da política do pão e circo para entreter e manipular e alienar, né? Então, no texto eu trabalho a ideia de que é muito mais fácil lotar um show de sertanejo, é muito mais fácil lotar um show de funk do que você lotar a subprefeitura do seu bairro para votar políticas que vão ali influenciar a plataforma do vereador daquela região. Não tem a mesma participação, não tem, é muito desigual a coisa. Por quê? Porque é, a- é muito mais fácil que o entretenimento se preste a, um, a uma manipulação, a uma alienação e divirta do que convide os outros à participação. E a gente tem visto isso, né, no Brasil, uma instrumentalização política de determinados setores da cultura, da arte, da indústria fonográfica. O sertanejo, inclusive, é absolutamente acoplado ao setor econômico do agronegócio, né? E isso misturado completamente com a política partidária, de acordo com um certo perfil de público que está consumindo todos esses produtos, né? Sim, falando do Gustavo Lima em si, nada de novo contra o Gustavo Lima, mas eu ouvi que tinha até uma discussão dele
querer se candidatar à presidência, e alguns estavam desencorajando ele para ele não esbarrar com Bolsonaro. Tinha toda uma questão aqui, mas é para mostrar como, de fato, algumas áreas da arte, da cultura, da indústria fonográfica estão imbricadas com um projeto político que a gente não seria um erro não perceber. Estão dentro de uma plataforma. E qual que é a questão aqui? A questão é que fala com milhões de pessoas. Hoje, esse é o a grande MPB do Brasil que mobiliza, são esses, são os sertanejos, que lotam shows, que fazem 30, 40 shows no mês e que tem uma plataforma política que está muito clara e tem um projeto ali. Então, acho que a crítica que eu fiz no texto é essa, a de que usar essas plataformas como um projeto político é um caminho para alienação. É um caminho para usar o entretenimento como uma política de pão e circo que distraia o cidadão da sua participação na polis, dando a ele ali qualquer migalha em, em troca de que ele fique alienado e não encha muito saco e não atrapalhe muito e fique na tua. E quando a gente quiser voto, é esse artista que vai influenciar ele a votar e aquela plataforma está clara, então ele já sabe o que tem que fazer. Esse é o mecanismo do texto. Perfeito. E eu gostaria de saber, na sua avaliação, de que maneira, né, a psicanálise enxerga a questão da fraqueza, fraqueza moral, do caráter, para que a gente tente conectar isso a essa nossa discussão. Essa é uma pergunta muito difícil para a psicanálise, no sentido de que moral não é um termo assim muito bem delimitado. Existem muitas conceituações do que Você não seria pode moral. definir, não é É, como você conceitua, mas existem vários conceitos, né? porque existe assim alguma coisa da ordem religiosa, de uma ordem filosófica, de uma ordem da própria psicanálise, e não necessariamente elas convergem. Há muitas divergências sobre o que seria moral. Mas para te dar uma resposta, eu vou pensar mais do ponto de vista de um processo civilizatório, tá? Assim, o que eu quero dizer com isso é, estamos construindo uma sociedade, estamos construindo um projeto em que para participar, para contratar, você precisa se limitar e respeitar determinadas regras e determinadas leis. Então, tem um projeto civilizatório que os cidadãos, para entrarem, precisam fazer algumas renúncias. Do tipo, eu não posso tudo. Tem regras, eu não posso sair fazendo o que eu quiser. Então, a gente poderia pensar a moral aqui para essa reflexão como alguma coisa que respeita o processo civilizatório, né? Nesse sentido, há pessoas que não respeitam o processo civilizatório, há pessoas que se sentem acima das leis, há pessoas que se sentem acima das regras. Quero ultrapassar o sinal vermelho, vou ultrapassar. Exato. E que os outros devem obediência, mas eu não, porque eu de alguma forma sou especial. Eu de alguma forma não preciso me submeter a isso que os outros se submetem. Então, nesse sentido moral, a gente poderia pensar em coisas assim da ordem da perversão. O perverso, nesse sentido, é aquele que quer que todo mundo obedeça às regras, mas a ele as regras não se colocam, não se impõem. Ele pode tudo, a ele tudo é permitido. Que é um flerte com esse autoritarismo, com esse fascismo, com esse lugar todo poderoso na política e na economia, que autoriza esse autoritário, a esse déspota, a esse tirano, todos os poderes, mas que todos os demais devem estar subjugados ao que ele acredita que é o correto. Ao seu tipo de família, ele deve se adequar, né, do que está na Uhum. cabeça dele, daquele é seu grupo que o apoia. Ao seu tipo, a sua forma de entender o que é Deus ou não, e Uhum. a sua concepção do que seria e de como deveria ser uma pátria, por exemplo. Exato. Então, todo, todo pensamento que se inclina para um totalitarismo, para alguma coisa totalizante, para alguma coisa toda poderosa, para alguma coisa toda verdadeira, tem um cheiro de perversidade. E de fascismo. Uhum. Muito bem.
Estamos chegando ao final da nossa entrevista com o psicanalista Lucas Lujan, e para fechar a nossa entrevista, eu gostaria de te fazer uma última questão, que seria a seguinte: por que essa forma de comportamento, a adesão a certos valores, né, que flertam ou que vestem de fato a camisa do neofascismo, nazismo, elas estão caindo tão bem em determinadas pessoas? Ou seja, isso é algo que está vindo a partir de uma influência externa para dentro, ou eram valores, na sua visão, que já estavam entranhados nesse ser humano, mas que por um momento ele tinha vergonha de se posicionar de certa forma e encontrou líderes que ecoassem e que dissessem que aquilo é normal, eu posso me comportar assim, eu posso fazer isso, independente de quem está ao meu redor, como se eu vivesse sozinho e não numa sociedade onde eu tenho que respeitar o diferente. Então, essa é a nossa última questão para que você nos traga Hum, uma reflexão sobre isso. sim, uma questão complexa essa. Então, deixa eu tentar me organizar aqui para te dar uma Se resposta. fosse fácil, eu não ia buscar para lhe entrevistar, não, porque eu sei que você é inteligente e vai conseguir responder. É, eu acho que a primeira parte da resposta eu vou dar do ponto de vista subjetivo. Algo em nós deseja respostas fáceis. Algo em nós deseja que alguém resolva os nossos problemas. Então, tem uma demanda no desejo do sujeito, de cada pessoa, porque alguém facilite. Alguém fala aí o que eu tenho que fazer, sabe? Dá as regras do jogo que eu vou jogar e pronto. Quais são os 10 passos para o sucesso? Quais são os 10 passos para a salvação? Como é que eu me livro disso aqui? Então, é uma tentativa assim de se desresponsabilizar pela própria vida, de não implicar-se na própria vida e esperar que alguém resolva isso para mim de maneira fácil. Respostas fáceis para problemas complexos. É isso que a gente deseja e que serve de plataforma para grandes projetos totalitários. Então, a primeira parte da minha resposta é: há algo em nós que deseja isso. A segunda parte é como, objetivamente, a política, a economia se, é, se vale disso para fazer assim, dar àqueles que desejam a resposta, né? Então, bom, se tem uma demanda, vamos responder. Tem uma demanda por regimes totalitários, tem uma demanda por um neofascismo, por um nazismo? Tem. Então, de alguma forma, a política e a economia também se articulam para dar respostas a essa demanda. Então, tem desejo primeiro para depois ter o meio de satisfação para esse desejo. E tem uma terceira coisa, que é que a gente precisa lembrar também para não separar o mundo entre bons e maus, entre os corretos e os equivocados, entre os justos e os injustos. Todos nós temos uma dimensão de perversidade. Todos nós queremos também que a regra não se aplicasse a mim, que eu fosse todo-poderoso, que eu não fosse penalizado pelos crimes que cometo. Há uma dimensão do psiquismo humano que é comum a todos, que é esse flerte com esse totalitarismo. Aí cabe a nós aqui, de novo, a psicanálise poderia contribuir e contribui, de entender que isso não tem lugar. Esses desejos precisam ficar, a gente não pode evitar desejar, mas a gente pode evitar passar ao ato, dar vazão, nos colocarmos perversamente no mundo, perversamente na realidade. É aprendermos a participar do processo civilizatório, do pacto civilizatório. É aprendermos a nos interditar também naquilo que não contribui socialmente, naquilo que não colabora para a polis. Mas é um desafio grande. Então, o sujeito que deseja precisa aprender que ele está num contrato social que ele tem que participar como agente para o bem, para o bem comum, para a moral, para que a gente conviva civilizadamente. Mas o flerte com esse totalitarismo acontece e alguns sujeitos não querem estar interditados pelas leis, pelas normas e pelas regras. Eles querem a transgressão disso
para se sentirem superiores e superpoderosos. Por isso que grandes projetos totalitários, não raramente na história, têm muitos adeptos, porque há algo nesses projetos que radica no desejo humano. Perfeito. Agradeço a participação e as reflexões aqui conosco do Lucas Lujan, psicanalista, no nosso Espaço Cidadão. Seja sempre bem-vindo. Robson, muito obrigado, foi um prazer. Espero que a gente repita essa conversa em algum momento. Vou ficar muito feliz, foi uma honra para mim. Em breve vou te provocar novamente. Tá bom, tá combinado. Obrigado. Um abraço. Você ouviu o Espaço Cidadão com Robson Carvalho.